Olá pessoal. Bem, então para a gente poder fechar o nosso exercício aqui, a gente vai construir agora aqui a parte da fila, tá? Bem, então no início aqui, ó, já para a gente poder começar, eu criei uma classe controle fila, ok? E aí já, como a gente já colocou no vídeo anterior, coloquei aqui no init, no initPy, dizendo que ele vai ser um módulo. Bem, feito isso, aí agora vamos aqui a nossa classe controle da fila. Beleza, o que essa classe vai ter? Ela tem aqui no init eu criei uma fila, né? Uma variável fila. Aí mais adiante eu torno ela uma propriedade, tá? Aí lembra que como é uma fila, a gente tem que instanciar um deck, né? E no construtor desse deck a gente passa uma lista vazia. Aí lembrando ó, que esse deck ele vem dessa classe deck, tá? Do módulo collections. E aí nós vamos ter só dois métodos, olha como vai ser mais simples a fila. Ele vai ter o método de entrar na fila e o de sair da fila. Essa string aqui que eu botei, tá assim, para o Python é um comentário de várias linhas, tá? E dentro de um método, ele serve como documentação. Então estou dizendo que esse método é responsável por adicionar um objeto no final da fila, tá? Aí repara que esse método ele recebe um nodo, certo? E eu vou adicionar esse nodo na fila. Então a gente já sabe que o método para poder adicionar sempre no final, né? Como é uma fila, então sempre entra no final. É o append, né? Então eu tenho aqui a minha propriedade fila e aí eu estou fazendo um append, ou seja, eu estou inserindo no final da fila o nodo que vai vir. E aí no final eu retorno o item adicionado à fila com sucesso. E aí o método de sair da fila não vai ser muito diferente do que a gente já tinha exercitado na nossa aula de fila. Então veja só, o método sair da fila, eu tenho aqui a documentação formando, né, e responsável por retirar o objeto do início da fila. Aqui eu tenho uma flag iniciando como false, remover, o nome dela. Aí eu estou testando aqui se o tamanho da fila for maior do que zero, então eu posso remover, né? Ou seja, ainda tem elementos nessa fila. Se der false esse carinha aqui, quer dizer que a fila está vazia, aí eu retorno o erro dizendo que não há o que remover. Tudo bem? Então se tem elementos na fila, ou seja, é maior que zero aqui, né, o length da fila, então eu vou acessar o método aqui, acessei aqui o fila.popLeft. Nós vimos que o método pop ele ajuda a remover, né? E aí o popLeft é porque na fila ele vai remover o elemento que está mais à esquerda, né? Que está na ponta. Então ele vai remover da esquerda. Aí o método popLeft. E aí eu pego a flag e coloco ela como verdadeira. Para que isso? Para que eu possa retornar aqui no final, né? Indicando lá o item, aí vou dizer o nome do item, saiu da fila. E aí vou indicar a flag aqui, no caso aqui de true. E caso ela tivesse dado falso, eu dizia que não deu para remover e continuaria como falso a nossa flag. Aí lá na interface gráfica, tá? Aí obviamente, né, tem que criar a ação do botão referente à fila, né? Então tá aqui o inserir fila e depois o remover da fila, chamando seus respectivos métodos, o inserir e depois o retirar. O inserir na fila, então repara aqui, ó. Eu criei uma variável conteúdo só para receber o que o usuário vai digitar do lineEdit, conteúdo. Aí beleza, fica guardado aqui. Aí aqui eu estou instanciando o nodo, né, guardando o conteúdo do nodo aqui na propriedade conteúdo, que é justamente o que a gente acabou de guardar naquela variável conteúdo. Feito isso, a gente vai testar se a mensagem lá do item, né, ou seja, já que eu estou querendo inserir um objeto na fila, então aquele campo do conteúdo tem que estar preenchido. E se ele não foi preenchido, essa mensagem vai estar com alguma coisa lá dentro. Então nesse momento aqui eu estou testando se ela está vazia. Se ela estiver vazia, quer dizer que o usuário preencheu alguma coisa, não deu nenhum tipo de erro. Então a gente pode seguir adiante. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método lá de entrar na fila, que está lá no controle da fila. Só lembrando que lá no init eu já instanciei a nossa classe controle da fila, tá? Então vem aqui, ó,
eu acesso minha variável, minha referência do controle da fila, ponto, entrar na fila. Aí ele vai acionar o método que a gente estava comentando ainda há pouco, lá do controle da fila. O que eu vou passar para ele? Vou passar o item, né, o nodo, que vai ser inserido na fila. Então, estou passando aqui o objeto nodo. E aí esse método vai retornar a mensagem para a gente, né? Ou ele vai retornar sucesso, ou ele vai retornar... nesse caso aqui ele só retorna, não tem a flag, né? Beleza, então, nesse caso aqui a gente vai dizer, né? É um inserir. Aí ele te mostra a mensagem de sucesso e pede para imprimir a fila. Ok. Aí, ó, caso o usuário não digitou a mensagem não, perdão, ele não digitou o conteúdo para o item, então ele cai no else, certo? E aí a gente vai mostrar a mensagem de erro, que daí o método já vai retornar uma mensagem, né? Então eu vou pegar, aliás, nesse caso, se o usuário não digitou, quem vai conter a mensagem é o nodo, né? O item. Então nota só que esse carinha aqui, ó, é lá da classe nodo. Então se o usuário não digitou nada, a mensagem vai ter alguma coisa aqui dentro. Ele vai ter caído aqui nessa validação, conteúdo do item obrigatório. Tá? Então a gente vai pegar a mensagem que está lá no nodo, né? Mostrar na tela do usuário. Depois a gente pede para imprimir a fila. E aí esse carinha aqui é só para poder limpar o campo do conteúdo, para a gente não ficar limpando na mão, tá? Beleza, esse é o inserir. O remover, ele também é simples, ó. Então repara que aqui eu estou chamando de cara aqui o método para tirar da fila, né? Ou sair da fila. Esse método ele está lá de novo lá na referência do controle da fila. Esse método ele vai retornar a mensagem e a flag, tá? E essa flag pode ser de sucesso, né? Ou pode ser true, ou falso se não conseguiu retirar da fila. Então, se a flag for verdadeira, ou seja, se ele conseguiu remover a mensagem, o item da fila, então a gente mostra a mensagem de sucesso, tá? Que já vai vir lá do método. Se não, se for falsa, aí já vai mostrar a mensagem de erro. Como que eu tenho certeza disso? Porque olha só. Opa, peraí. Aqui nesse método sair da fila, ó, a gente preparou para isso, né? Olha aqui, o remover começa como falso. Então, se ele conseguiu remover, aí eu boto true e mostro a mensagem de sucesso. Se não, eu já mostro a mensagem de erro e a flag falsa. Aí com isso, então, eu tenho certeza que quando eu chegar bem aqui, na hora de remover da fila, aqui ó. Então se a flag vier falsa, eu já posso mostrar a mensagem de erro, porque as duas saem juntas lá do outro método, né? Ok? E aí no final eu peço para imprimir a fila. Então observa que esse imprimir fila, ele é igual ao método do imprimir lista, tá? Então eu vou comentar ele, vocês vão perceber que são iguais. Eu tenho uma variável saída aqui, aí no caso da fila aqui eu chamei, só para ficar mais didático, eu chamei o nome da fila de F, aqui dentro da string, e abri um colchete. Aí eu tenho um laço for que vai iterar a nossa fila aqui, ok? Para cada item dessa fila, eu vou guardar esse item nessa referência aqui, tá? Que eu apelidei de item também. Aí, como ele é um objeto nodo, então eu consigo acessar o conteúdo dele, né? Então eu mostro aqui item.conteúdo, e aí eu vou concatenando nessas strings que eu chamei de saída, né? No final, vocês vão perceber que se eu deixar do jeito que está aqui, né, sem a próxima linha, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a minha lista vai ser, minha fila vai ser, ele vai imprimir assim, f ponto, aí por exemplo, f, dois pontos, aí abre e fecha o colchete, aí ele vai ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3, e aí ele vai botar uma vírgula no final. Por quê? Porque bem aqui eu estou botando a vírgula, né? Então, para cada conteúdo do item que ele mostra, ele coloca uma vírgula. Aí a próxima linha aqui, ó, do remove suffix, eu estou especificando a vírgula, é para ele vir aqui e retirar esse sufixo da vírgula. Aí ele vai e retira, né? Aí na linha 106 ele vai e adiciona o colchete. Então ele vai lá no final e aí coloca o colchete, tá? Aí fica bonitinho a saída. Bem, feito isso, aí eu pego essa saída, essa variável saída, e coloco no setText do TextEdit da saída da fila. Tá? Aí a gente consegue visualizar a fila lá, tá bom? Vamos executar para a gente ver o resultado final.
Então eu vou criar aqui, por exemplo, a nossa fila. 1, 2, já até avisou o erro que eu cliquei 2 vezes. 3, 2, 3. Então repara que ele está sempre inserindo no final, né? Obedecendo o princípio da fila. Agora eu vou remover da fila. Está removendo sempre o 1, vai remover o 2, o 3, o 4. E agora ele vai dizer o erro que a fila está vazia, ok? Então no caso da fila, eu não preciso especificar a posição, né? Que eu vou remover ou que eu vou inserir. Porque sempre ele vai, se for inserir, sempre ele vai inserir no final. Se for para remover, sempre ele vai remover do início. Então a gente pode ignorar esse campo aqui, tudo bem? Bem, aí a parte da pilha, aí já fica de dever de casa para vocês, tá? Fica aí o desafio para vocês implementarem. Até mais.